Vamos a mais um vídeo de papo de consciência. E esse, não, como quaisquer outros que a gente venha fazer, não é nada fácil, porque a minha proposta é a gente pensar sobre o tempo. A gente já vem rascunhando aí algumas hipóteses nas nossas trocas de mensagem. E eu queria começar de uma forma bastante ampla, assim, pensando como cada um de nós pode lidar com o tempo ou consegue lidar com o tempo. Então, o tempo que nos atravessa, o tempo que nos envelhece, o tempo da nostalgia e da saudade, é, o tempo que não dá tempo, o tempo que me apressa, o tempo que me pressiona como se fosse um pai ou uma mãe que me manda ser ou me manda fazer o que eu preciso, é, o tempo que acaba, como acabam relacionamentos, como acabam as tais desilusões, como acaba a própria vida. É, o tempo que nos surpreende, por exemplo, né? É muito comum nas práticas integrativas e nas terapias ditas holísticas, os tratamentos se darem em algum momento em que ou um colapso acontece ou um salto quântico acontece no percurso dos nossos pacientes, né? Então, na nossa vida, concretamente, como a gente também se permite a estar num tempo aberto onde algo acontece e a gente não sabe e melhor não tem a menor noção de quando isso se dará. Como você lida com o tempo, Ingla? Como o tempo é para você? Oi, Nirvana. Eu lido com o tempo como algo que não é linear e como algo que eu não controlo. Eu acho que é importante a gente lembrar que o tempo ele acontece em si, como você acabou de descrever. As coisas acontecem em determinado tempo. Não é a gente que determina. Então, a forma como eu acredito que seja a forma mais gostosa de estar no tempo é entender que eu, claro que preciso de passos práticos da minha vida, eu preciso de planejamento, eu preciso de tomar decisão de como que as coisas vão se enquadrar no meu dia, na minha semana, no meu mês, os meus planejamentos, enfim, né, em todos os ciclos. Só que eu preciso entender também que como eu não controlo o tempo, eu preciso me desapegar do resultado, que a coisa aconteça naquele momento. Então é claro que eu tenho, por exemplo, uma agenda, mas eu preciso entender que nem sempre a minha agenda será cumprida, porque coisas acontecem nesse tempo que não estão no meu controle. E que se eu me apego à ideia de que eu tinha que ter feito, que o tempo tinha que ter dado, eu vou sofrer, porque não adianta nada eu virar e falar assim, ah, e o tempo, porque o tempo é o tempo, né? Então, como é que você sente isso que eu te digo, esse paradoxo de que o tempo acontece em si e que ao mesmo tempo precisamos tomar atitudes práticas para estar no tempo? Que bacana, Ingla. Muito legal a tua resposta. Porque sim, a gente, por estar tão envolta nessas reflexões do tempo, a gente aprende a lidar com a natureza do tempo, né? A sua imprevisibilidade, a sua inconstância, as suas surpresas, essas tais fases da vida, e até mesmo essa questão de ordem prática que você trouxe, que é bem interessante, né? De pensar como a gente também, mesmo que faça altos trabalhos terapêuticos ou altos trabalhos energéticos, existe uma coisa muito prática para lidar com o tempo, que é o tempo do agora, que é o tempo da ação. Eu lido mal com esse paradoxo, porque, muito embora eu esteja cada vez mais introjetando essa natureza do tempo, eu me pego na ilusão do tempo, na ilusão do controle, na ilusão do bom resultado. É claro que o bom resultado é aquele que eu quero, né? Então, essa subjetividade do tempo, que é o meu tempo, é quase infantil, né? É quase eu quero agora. Então, essa como a gente amolece essa ideia subjetiva interna do meu tempo, porque também não pode ser o tempo do outro, por exemplo, né? Como a gente vive entre sujeitos, às vezes a gente acaba que a gente, por exemplo, consiga se tranquilizar sobre o tempo e sobre o controle, existe o tal outro, que tem um outro tempo, e que muitas vezes o tempo do outro parece determinar o meu. E como é que a gente lida então com os tempos subjetivos? O meu, o seu, o do outro que eu amo, o do outro que eu desamo,
o do outro que eu quero perto, do outro que eu quero longe. Como a gente lida com o tempo entre sujeitos, entre expectativas e corações? Bom, eu acho que você está falando, então, ah, da mesma coisa. Só que, se a gente for ampliar, a gente não está falando mais de controle de tempo, a gente está falando do controle do outro, né? Como a gente gostaria de poder influenciar o tempo do outro para satisfazer o nosso tempo. Como a gente gostaria de que esses encontros fossem sempre possíveis, né? Eu gosto muito de um movimento que a gente traz da Gestalt terapia. O Fritz, ele fez Fritz Perls, um dos estruturadores da Gestalt, ele traz dentro de uma oração algo que diz algo como eu sou eu, você é você. Se a gente se encontra, ótimo. Se não, não há nada a fazer, né? Talvez o lugar de entender que a constância do tempo é a inconstância. E na subjetividade, como eu entendo o tempo das coisas e como o outro entende o tempo das coisas, pode ser que encontre ali uma ressonância, pode ser que a gente se encontre, pode ser que não. Então, talvez a gente esteja falando de controle, não é verdade? Seja o controle do tempo, o controle do outro e o lidar com as expectativas que a gente tem em relação a tudo isso, né? As nossas expectativas de que o outro corresponda às nossas questões, aos nossos desejos, às nossas vontades, né? Acho que talvez seja isso. Que legal, né, Ingla? É muito interessante quando a gente acaba olhando para a consciência e vendo que ela tem um fluxo próprio e o seu melhor inimigo é o controle, né? É muito bonito te ouvir, porque nada é coincidência, tudo é muito sincrônico. Eu acabei de tropeçar num poema do Júlio Cotarza que diz justamente que não devemos aceitar senão o tempo do destempo, ele fala da desora, né, em espanhol, ou seja, do tempo que parece errado, que são os verdadeiros. Então, talvez a gente esteja mesmo falando da possibilidade da gente aprender com o tempo a inconstância e a impermanência, né? A temporalidade, inclusive nas subjetividades. Quem sabe sejamos nós, em consciência, seres atemporais, seres da impermanência, seres dessa inconstância parecido com a natureza, com o plasma sanguíneo do tempo, né? Também temos aqui um sangue que é inconstante, né? Uma possibilidade de nos surpreender, e foi por isso que exatamente eu trouxe o tempo da surpresa na primeira pergunta, porque ele é o que eu mais gosto, né? Que o tempo possa nos surpreender e que a gente possa com isso se surpreender conosco mesmo, porque de fato é, nos resta, quando aceitamos as possibilidades fora do nosso controle autoral, curtir o tempo, né? Valeu!